Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos os irmãos ali na Igreja Batista Edificação em Cristo, no qual sou pastora. E eu quero também deixar um abraço a todos os outros que porventura não fazem parte dessa família, o meu abraço e que o Senhor esteja convosco. E eu queria hoje trazer uma palavra para o coração de vocês lá no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 19 em diante. E eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Nós temos por tema você precisa sair do lugar. Então, Lucas 5, capítulo 17 em diante. Capítulo 5, versículo 17 em diante. Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Que ela venha fazer com que nós possamos discernir o que é do espírito, o que é da alma. Que ela venha trazer sobre nós entendimento, poder, autoridade, vida e cura. Que a tua palavra hoje seja ministrada aos corações, Senhor, de forma poderosa, que possa trazer para cada um que esteja nesse momento a escutá-la coisas extraordinárias. E eu já te agradeço, Pai, em o nome de Jesus, amém. Pois é, eu quero começar pelo último versículo, te dizendo o seguinte: Deus vai fazer coisas extraordinárias em sua vida, ok? É preciso que você já esteja com essa expectativa, elaborando a sua fé, que Deus vai fazer coisas extraordinárias. O fato de você estar aí sentado ouvindo a palavra significa muito. Significa que você tem fé e que você sabe que através da palavra de Deus Ele pode trazer coisas extraordinárias na sua vida. E vamos fazer assim, então, essa exposição, vamos fazer a palavra de forma expositiva, versículo por versículo, para que nós entendamos melhor esses versículos que eu acabei de ler. Bom, certo dia, quando ele ensinava, certo dia, quando ele Jesus, né? Um dia específico, um dia de cura, um dia como outro qualquer, eu não sei, Jesus Cristo estava ali ensinando. Tudo aconteceu naquele momento e nós sabemos que a plateia de Jesus era mista de pessoas cheias de fé, dos seus discípulos, mas também de fariseus que o interrogavam, que não acreditavam que ele era o escolhido. A Bíblia diz mesmo que até esses religiosos judeus tinham inveja de Jesus pelos milagres que eles faziam, os mestres da lei, orgulhosos do seu conhecimento, que não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Então nós tínhamos ali uma plateia mista, em um dia em que Jesus estava, como sempre, ensinando. E eu acredito que você faz parte de uma plateia cheia de fé. Eu acredito que o Senhor vai, então, estar operando de acordo com a sua fé, de acordo com o poder da palavra dele, neste dia, na sua vida, nesse certo dia que é hoje para você. E veja o seguinte, irmãos, a Bíblia diz que ele tinha... Eu quero que esse versículo que me chamou a atenção diz o seguinte: o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. O poder
de Deus, do Senhor, estava com ele, Jesus, para curar os enfermos, para curar os doentes. Irmãos, o poder de Jesus, que a Bíblia diz que em nome de Jesus nós faríamos obras maiores do que ele fez. E este nome é poderoso. E este nome tem este poder do Senhor, que hoje nós estamos aqui ministrando essa palavra, com o poder de Deus, para curar a sua vida, curar a sua alma, curar a sua história de vida, né? Trazer aquilo que você precisa para sair do lugar. Porque você sabe que o tema de hoje, você precisa sair do lugar. Muitas vezes a pessoa está no lugar onde ela não gostaria de estar. Um lugar paralisada realmente em sua vida e ela gostaria realmente de sair daquilo. Mas, por algum motivo, ela não consegue. Ela se mantém paralisada. Parece que as circunstâncias tornam-se definitivas e ela não tem poder de lutar contra essas circunstâncias. Mas hoje, eu quero te dizer, você precisa sair deste lugar que você sabe que não deve estar. Você deve sair dessa sua paralisia, mas os recursos estão no poder de Deus, que através da palavra dele vai trazer para você nessa noite esses recursos para que você possa se mover, sair deste lugar que você se encontra, que não é o lugar que Deus quer para você. E você pode estar me perguntando, que lugar é esse? O lugar da paralisia, daquele que não se move, daquele que não anda nem de lado, daquele que não sai do lugar. É disso que eu quero falar aqui com você. E como eu falei que Deus traria esses recursos, e esse paralítico que foi trazido por uma maca pelos seus amigos e colocado ali em frente a Jesus, ele saiu de um lugar terrível, um lugar de comodismo, esse lugar de paralisia, esse lugar de precisar de recursos para se mover. E o interessante é que esse paralítico, ele foi trazido pelos seus amigos, mas que pela porta principal, pela entrada lógica, pelo acesso mais fácil, que seria a entrada da frente, estava ali impedido de fazer, porque a multidão estava ali tentando entrar na casa. A casa já estava realmente cheia, não havia condição de se entrar pela porta da frente. E às vezes isso é um impedimento, com certeza. E talvez a sua paralisia esteja ligada, de uma certa forma, a um impedimento lógico. Olha, eu não posso fazer isso, eu não posso me mover, eu não posso sair desse lugar, porque está sendo me negado esse acesso, está sendo me negado essa situação. Mas veja bem, irmãos, de repente, nós temos que ver que nós temos que ir além do óbvio, né? Nós temos que buscar aquilo que verdadeiramente vai nos fazer sair daquele lugar de estarmos estagnados, paralisados, alimentando a nossa inércia, a nossa apatia, as nossas dificuldades. E nós precisamos parar e refletir. E eu acho que esses tempos de pandemia é muito propício para isso. Quem disse que em pandemia teríamos que ficar parados esperando que a vida voltasse? É tempo de realizarmos coisas grandes, sim. É tempo de parar, refletir, orar, ver o lugar em que nós estamos e o lugar em que pretendemos ir. E buscar de Deus, sim, buscar de Deus este caminho, essa estratégia para sair deste lugar em que muitas vezes eu e você nos encontramos, se não tivermos, acima de tudo, a disposição. Você veja que não só aquele paralítico, mas como seus amigos estavam com uma disposição muito grande. Quando você tem uma disposição, ainda que haja um impedimento, essa disposição, ela é permeada de um impulso de coragem, é permeada pela própria fé. A fé é que impulsiona. Eu tenho que passar esses impedimentos, eu tenho que passar essas barreiras e eu vou chegar até Jesus e de alguma forma eu vou estar ali, né, sendo ministrado, e vou buscar minha cura para que eu possa realmente viver uma vida que eu desejo, que eu quero, que eu preciso. Mas muitas vezes ele poderia se
se submeter às circunstâncias. Ele poderia dizer, não, eu estou aqui, eu não tenho como chegar. Eu sou um paralítico. Eu não tenho como chegar até Jesus porque existe uma multidão dentro da casa, fora da casa. Existem dificuldades muito grandes para que eu consiga obter o meu milagre. Mas você veja, queridos, que uma coisa que eu acho muito interessante nesse paralítico é as amizades dele, né? Esses amigos dele, esses homens, essas pessoas que estavam com eles, que estavam dispostos a fazer isso, a passar pelo telhado, e veja bem, o telhado tinha uma estrutura que ele tinha que ser recortado, tirado, não era um telhado de telha, como hoje, que é fácil você destelhar e criar um espaço para descer. Não, era muito mais difícil esse telhado para se conseguir chegar até ali. Então, eles passaram, primeiro pararam para pensar, né? Refletir. Eu tenho um problema, eu não estou conseguindo entrar nessa casa para colocar ali esse paralítico para que Jesus possa orar. E juntos eles pensaram numa solução. Eu vi um ditado essa semana que diz assim, que quando você pensa, tudo muda. Você precisa parar para pensar. Pensar a sua vida, trazendo para a sua mente, para a sua vida, formas, estratégias, trazendo uma nova visão, né, dos fatos, para que você possa verdadeiramente se mexer, se mover, porque se você continuar assim, dando desculpas, eu não tenho como chegar até a frente de Jesus, por exemplo, porque eu sou um paralítico e eu tenho um impedimento, realmente você vai continuar paralítico. E ele, antes de ser curado da paralisia propriamente dita, ele foi curado de uma paralisia emocional, que é estar ali para ser curado. Eu não sei se você consegue me entender. Houve um movimento, né? Ele escolheu bem as pessoas. E às vezes nós escolhemos pessoas que também elas não comungam da mesma fé, ou dos mesmos sonhos, ou que não nos entende, que de alguma forma, ao invés de serem como aqueles homens que carregaram a maca, proporcionando àquele paralítico o momento de libertação e de cura dele, que tivessem pedindo que pessoas negativas, você não vai conseguir passar essa porta, não adianta, veja quanta gente, é melhor você ficar em casa, quem sabe outro dia, quando Jesus for passando, e aí no outro dia viria e outras desculpas aconteceriam, porque faltou aquela palavrinha-chave, né, que eu falei, disposição. Porque a disposição, ela leva à atitude, né? E a atitude, ela é muito também uma atitude emocional, ela é uma atitude de comportamento também, mas ela precisa nascer motivacional, ela tem que estar dentro de você, né? E você precisa entender, muitas vezes, que onde você está não é um lugar impossível de sair. A situação em que você se encontra, seja ela qual for, ela não é determinada para ser assim para todo o sempre. Mas você precisa investigar essa situação com Deus. E você precisa, de alguma forma, se dispor a isso. Que o problema, muitas vezes, não está na situação. O problema está na forma como você encara o mundo, como você encara as suas dificuldades, como você encara os seus problemas, como você encara as suas mazelas. Então, cria-se então uma paralisia de vida, onde o indivíduo não consegue avançar. E eu acho interessante que esses rapazes, eles perceberam que não conseguiriam entrar pela porta principal e eles vão pelo telhado, como eu falei, e eles descem e aparecem na frente de Jesus. E já a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé, acho interessante porque a fé, ela é algo invisível, algo que não se vê, mas ela se materializa nas suas ações. A fé é vista pelas atitudes, ou seja, atitudes de fé. Tem coisas que eu faço que verdadeiramente vai mostrar a minha fé. E Jesus viu a fé, né? A fé através daquela atitude renovadora, aquela atitude empreendedora, aquela atitude de fé, de coragem, aquela atitude destemida, aquela atitude estratégica. E precisamos muitas vezes de estratégias nas nossas vidas, parar para pensar e discutir com o próprio Deus e chegar a Deus a uma conclusão e te ensinar e colocar no seu coração recursos, mas você precisa sair do lugar onde você se encontra a partir do momento que ele não é satisfatório para você. Não era satisfatório para aquele moço paralítico ficar deitado naquela maca todos os dias da vida dele.
esperando que alguém trouxesse um alimento, esperando que alguém o sustentasse, esperando que as coisas acontecessem, porque ele estava inerte, completamente impossibilitado de viver a vida que ele gostaria de viver. E isso serve para mim, isso serve para você. E eu quero voltar a essa questão agora da pandemia, né? E vocês sabem que vai depender muito de como você encara a situação. Para uns, a pandemia, apesar de todas as dificuldades, trouxe coisas fantásticas. Eu vi gente fazer coisas nessa pandemia que eu digo, gente, é Deus mesmo, é Deus e a disposição do homem realizar. Nós temos que ter disposição em realizar. Nós temos que deixar toda a paralisia. E veja só, eu vi pessoas em plena pandemia comprar, vender casa, eu vi pessoas reformar, eu vi pessoas tirarem formação, eu vi pessoas ganharem informação, terem insights do que estudar e começar com online e a partir daí seguir uma história completamente de vida. Eu vi casamentos sendo restaurados na pandemia, eu vi ideias para pessoas ganhar dinheiro na pandemia. Mas é a forma como você encara os fatos. Porque, realmente, existem situações, é claro, o comércio fechou, a maioria teve um baque, ela prejudicou muita gente, mas é o impedimento, é a porta ali principal, que não podia ser trafegada pelo paralítico e seus amigos, porque justamente o quê? Estava bloqueada pela multidão. Então, vamos fazer de conta que o seu comércio que fechou, as suas impossibilidades de continuar no seu emprego ou seu desemprego tenha sido justamente esse bloqueio. Mas por que parar por aí? Por que não ir pelo telhado? Por que não criar novas alternativas? Não é? Por que não buscar uma criatividade? A criatividade faz parte da inteligência do homem, né? Criar situações. A criatividade, ela tem o poder, quando você cria, quando você usa o seu poder, né, de criatividade, que é inerente a todo homem, você está se igualando a Deus, porque Deus é criador por excelência. Você está colocando para fora a expressão divina do DNA de Deus na sua vida, né, daquilo que você tem de filho, de herdeiro. Deus criou os céus, Deus criou a terra. Quando nós criamos a criatividade, quando nós criamos algo de acordo com as nossas necessidades, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, nós estamos, na realidade, tendo essa mesma natureza divina criadora. Quantos podem entender? Né? E quanto isso é grande, essa questão da criatividade. Quando você está acostumado com o seu lugar, quando você está acostumado com essa paralisia, você bloqueia as suas possibilidades de criatividade, as suas possibilidades de criar novos caminhos, novas possibilidades. Porque potencialmente o que você tem aí dentro de você foi Deus que colocou em você esses sonhos que você tem, Deus que colocou em você tudo que você tem que pode de repente florescer, emergir numa realidade caótica e trazer uma situação favorável, como foi o caso desse moço. Esteve ali em frente a Jesus. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens. Então, nós precisamos, sabe, trabalhar com isso, disposição, que fala muito de atitude. Nós temos que falar de criatividade. É importante, né? Não copie, não veja o que o outro está fazendo. Você tem poder de Deus dentro de você, o Espírito Santo habita em você. Ele vai lhe dar condições de criar. Quanto mais tempo você passa com Deus em oração, mais Deus te possibilita a ter ideias. Deus coloca na nossa vida pensamentos fantásticos, ideias fantásticas. Precisamos desenvolvê-las. Então, você vê que a criatividade, a disposição, a persistência, né? A visão de não admitir que vai continuar ali paralítico naquele mundinho, mas a visão de enxergar uma situação lá na frente melhor e lutar por essa situação e se embrenhar nessa situação a fim de descobrir os caminhos que nos possibilita verdadeiramente a chegar na vitória que Deus proporciona para cada um de nós, porque Deus nos quer vitoriosos, porque Deus nos quer abençoado, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Mas olha só, Deus não vai fazer tudo por você. Ele vai te dar ideias, ele vai te dar condições, mas ele não vai fazer tudo por você. Deus não criou robôs, Deus criou pessoas livres, que têm condição de ter escolhas por suas vidas, escolhas pelos seus caminhos.
O que você está vivendo hoje aí na sua vida é fruto das suas escolhas. Mas você ainda tem o poder, a capacidade, a permissão de continuar fazendo escolhas. Usar o potencial que Deus te deu na sua vida para fazer coisas que você nem imagina que poderia fazer. Eu vou ser bastante sincero para você. Essa pandemia marca a história das pessoas, marca a história da humanidade. Nunca mais o mundo vai ser o mesmo. Você já deve ter ouvido falar nisso. Que a humanidade avançou tecnologicamente, a humanidade avançou em vários sentidos e também o aprendizado como seres humanos, as situações que nós vivemos realmente nos transformará, né? Nos transformará. Nunca o mundo vai ser igual ao que ele foi antes da pandemia. Mas você tem que tirar proveito dessa situação. Entende? Você tem que colocar as circunstâncias negativas do seu lado. Não interessa. Ah, mas que loucura pensar em fazer alguma coisa quando todo mundo tá freado. Isso não serve só para a pandemia, isso serve para toda a sua vida. Você não pode, não precisa, não deve estar alienado a uma situação simplesmente porque ela parece difícil, ou porque ela parece complicada demais, ou porque é até mesmo impossível. Você não pode ficar ligado a isso. Porque se seu mundo ficar ligado a esses emaranhados de impossibilidades, você verdadeiramente vai viver uma vida paralisada. E eu sei que não é isso que você quer para você. Vamos aprender com esse moço. Interessante também que aquela plateia toda vendo aquilo tudo, Jesus fazendo, como Jesus diz assim, perdoados são os seus pecados. É muito interessante comentar esse fato, porque é muito mais interessante nós termos arrependidos, estarmos verdadeiramente perdoados, porque a salvação é mais importante do que o milagre, né? É muito mais fácil, ele pergunta, dizer perdoados são os seus pecados do que levanta-te e anda, porque ele, na onisciência dele, ele lê o pensamento daquelas pessoas que estavam ali criticando, daqueles intelectuais, daqueles religiosos, e ele descobre que aquelas pessoas estavam verdadeiramente criticando que o que ele estava fazendo era mais fácil andar. Ele mostra que tem um poder, porque a Bíblia diz no início que o poder do Senhor estava com ele para curar, está aqui logo no início, no versículo 17, e veja bem, no início da nossa leitura, e veja bem, e Jesus realmente com poder para curar, ele cura aquele moço, mas antes ele perdoa os pecados da pessoa, e eu acho que isso também existe uma hierarquia, existe uma ordem, existe um princípio, que antes mesmo de nós usufruirmos do milagre do Senhor, nós precisamos tê-lo como Salvador, né? Tê-lo como Salvador de nossas vidas. E para ter Jesus como Salvador das nossas vidas, precisamos sim ter uma vida afastada de todo o pecado, uma vida onde nós possamos nos arrepender de tudo aquilo que nós praticamos que não alegrou o coração de Deus, e a partir daí, então, no momento em que nós formos com nossos pecados perdoados, nós temos a segunda fase, que seria você está sendo liberado para que Deus cumpra o propósito que ele tem na sua vida. E essa ordem precisa ser respeitada, né? Então, se você ainda não teve esse contato com Deus, de fazê-lo dele seu salvador pessoal, é necessário. Mas eu quero te falar também que teve aqui no versículo muito interessante, quando Jesus diz assim, ó, eu digo a vocês, levanta-te, versículo 24, eu digo a você, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa, né? Interessante, era tudo que ele mais queria, né? Era tudo que ele mais queria, ser levantado daquela maca. E aí eu acho que entra muito a questão do querer. Tem pessoas que verdadeiramente não querem sair da posição, porque quando elas estão ali, naquela posição de vulneráveis, elas ficam vítimas, elas se queixam, elas murmuram, elas gostam daquele lugar. Né? Então, uma das coisas que nem a própria pessoa se apercebe, ela se queixa daquilo, achando que ela odeia aquilo, mas no fundo ela está tão acostumada, ela não saberia viver sem aquela dor, ela não saberia viver sem aquela impossibilidade, e se acostuma, porque tem um ganho secundário. Ah, eu sou a doentinha, todo mundo me dá café na cama, então há um ganho secundário na dor. Eu estou exemplificando para você. Há um ganho secundário quando você se torna a pessoa que tem um problema, que todo mundo vai te ouvir, que todo mundo vai te compreender, quando você... Por quê? Porque, na realidade, você se acostuma
aquela situação. E você não sabe mais viver nem sem a dor. Você gosta daquilo. É preciso querer sair disso. É preciso enxergar os propósitos de Deus na sua vida e querer sair dessa situação, sabe? Sair dessa amargura que você está presa, desse perdão que você não dá àquela pessoa que te roubou, esse perdão que você não dá àquela pessoa que te fez mal. Você precisa sair do lugar onde você está e muitas vezes essa situação está ligada ao seu emocional, ao que você pensa a respeito disso, ao seu passado, às suas circunstâncias do passado que refletem hoje no seu presente. É necessário que haja uma cura emocional para que você deseje, que você tenha condições de lutar para você sair do lugar onde você se encontra, onde você possa exercer a criatividade, onde você possa viver toda essa atitude vinda de uma disposição, começando tudo pela disposição de fé, né? Começando tudo pela crença no Senhor, que você já tem isso no seu coração, porque Ele é o autor da fé. E no momento em que você se aproximou de Jesus, Ele já plantou no seu coração a fé. Então você já tem essa fé. Né? Você já tem essa fé. Então, olhe quantas coisas convergem para que você tenha possibilidades de chegar aonde verdadeiramente Deus planeja que você chegue, né? Ele já colocou em você muitas potencialidades, né? Você é um eu potente andando no mundo e a qualquer momento isso pode florescer, isso pode acontecer de uma forma muito linda. Você não precisa estar ligado, não precisa viver o que você está vivendo hoje. É necessário que você exercite o seu querer. E se você não tiver forças para querer aquilo que é melhor para a sua vida, tem um versículo que eu acho que cabe muito bem nessa situação, que diz assim, ó, o querer e o efetuar. Né? Ele coloca em mim, Deus, todo o querer e todo o efetuar. Muitas vezes eu não sei se é aquilo que eu quero para a minha vida ou naquele momento uma decisão que eu tenho, eu não sei se é o querer de Deus. Então, geralmente eu oro de acordo com a palavra da seguinte forma, Senhor, põe-me o teu querer para que eu possa efetuar a tua vontade. E ele tira o nosso querer carnal, ele tira o querer que muitas vezes está equivocado, enganado, ou mesmo até um querer simples que ele coloca o querer que está ligado ao plano que ele tem para cada um de nós. Então, esse querer se despojar dessa posição, eu não quero mais ser a coitadinha, eu não quero mais ser o coitadinho, eu não quero mais ser o doentinho, eu quero ter armas, recursos, estratégias, né? Vinda de um poder criativo, né? Vindo da comunhão de Deus, da inspiração divina, para que eu possa superar todos os obstáculos, né? Ultrapassar todos os impedimentos e verdadeiramente chegar a um lugar da cura, o lugar onde a paralisia deixa de reinar, né? Porque aquela paralisia que aquele moço vivia determinava a vida dele, a qualidade de vida dele, o destino dele. Né? O dia a dia dele estava todo ligado a essa paralisia. Então, quando você começar a se mover, eu sempre digo isso, o primeiro passo quebra todo o laço, o primeiro passo, ele destrona as forças espirituais do mal. O primeiro passo lhe possibilita entender que você pode dar o segundo e, por fim, que você pode chegar até o final da caminhada. O primeiro passo é crucial para o seu estado emocional e espiritualmente para que as coisas se abram. O primeiro passo desbloqueia. Tem pessoas que vivem só na oração e elas não dão o primeiro passo, não é? Não existe isso. Abraão precisou sair da terra, Golias precisou matar o gigante. Ei, precisamos fazer algo. Paulo precisou sair por toda a Ásia pregando o evangelho, passou por naufrágios, passou por tantas coisas, mas tinha ação. O evangelho é ação, a Bíblia é ação. Sabe? Não podemos terceirizar para Deus as coisas que nós temos que fazer na terra. Nós somos orientados por Deus, capacitados por Deus, mas somos responsáveis pela realização das coisas. Tem pessoas que oram e elas estão completamente bloqueadas, paralisadas na vida. Ei, sai desse lugar onde você se encontra. É preciso dar o primeiro passo. Tem até esse provérbio chinês oriental que todo mundo conhece, né? A caminhada começa com o primeiro passo. Gente, isso é verdade. Nos sentidos todos que eu já expliquei a você. Você está paralisado, não consegue se mover esse primeiro passo. Mas depois que eu der esse primeiro passo, eu não vou conseguir dar o segundo, porque vai faltar dinheiro. Planeja a sua empresa.
É o primeiro passo. Senta num caderno na sua frente, planeja a sua empresa, planeja os seus recursos, valorize as ideias que Deus te dá, amplie, busque conhecimento, escreva, concretize o primeiro passo. Você precisou de dinheiro para isso? Não. Você precisou de quê para isso? Disposição, atitude. E quando você começar a desenvolver aquilo e você em oração, Deus vai te ajudar, mas você tem que realizar. Tem gente que está paralisada porque não consegue entender que Deus não vai realizar certas coisas. Deus quer e Ele criou você para ser um realizador. Por isso que ele te potencializou. Por isso que ele te capacita. Vamos dar o primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo. E aí vai acontecer com você, sabe o quê, queridos? Veja bem. Levante, pegue a sua casa e vá para casa. Sua marca e vai para casa. Jesus já dá logo o recado inteiro, né? Ele não faz só um milagre, ele já dá orientação. Você vai, tô te curando, pega agora a sua marca, não deixa ela aqui, né? E vai para tua casa. Jesus sempre nos direcionam antes, durante e depois do milagre. Jesus é completo. E ele vai para a casa dele louvando a Deus. Louvando a Deus. Sabe? Ele não ficou questionando, ai meu Deus, como foi isso? Ai Jesus, não, ele foi logo louvando a Deus, ele recebeu um milagre, foi louvando a Deus, ele não parou para ficar questionando, porque tem gente que questiona até o milagre. É verdade, sabia? Tem gente que questiona até o milagre. Gente, receba seu milagre, vai louvar a Deus, sabe? Deus te ama e Ele quer te dar muito mais do que você tem. Você merece, isso está ligado à autoestima. Você ainda não entendeu o valor que você tem em Cristo. Você não entendeu a pessoa maravilhosa que você é. Você não entendeu as possibilidades que você tem de concretizar coisas incríveis na sua vida e para outros também. E o dia que você começar a acreditar nisso, porque seu Deus é grande, e você se mover na direção disso, toda a sua realidade, toda a sua circunstância se muda. Mas saia desse comodismo. Eu já contei uma certa feita lá na igreja a história do cachorrinho, que o homem chegou e o cachorrinho estava sentado e o cachorrinho estava gemendo bem baixinho. E o homem parou o carro ali no posto e perguntou ao dono do posto, que porventura também que era também dono do cachorrinho. Mas por que esse cachorrinho está gemendo, meu senhor? Ele falou, porque ele está sentado em cima de um prego. Ué, por que ele não levanta? Aí ele não levanta porque a dor não é o suficiente, né? Então, veja bem, às vezes você está acomodado com essa dorzinha, está acostumado com aquele prego te incomodando, não dá para aguentar. Não é verdade? Mas não pode, tem que se levantar, tem que cuidar da situação com ânimo, tem que cuidar da situação com alegria, com disposição, promovendo atitudes, né? Realizando aquilo que Deus quer que você realize na sua vida. E então, quando todo mundo viu aquele moço louvando a Deus com a marca na mão, andando para a casa dele, todos começaram também a glorificar a Deus. E é isso que Deus vai fazer. As pessoas vão olhar para a sua vida, vão ver seu milagre e elas vão entender quanto Deus é poderoso e há de glorificar a Deus também, porque vai ver você indo na direção daquilo que você sonha, daquilo que você precisa, realizando, conquistando, abençoando. Né? Essa disposição em abençoar, essa disposição em dar, essa disposição em receber, tudo isso fazendo parte de uma vida milagrosa. E mais, fala assim, hoje vimos coisas extraordinárias. E por fim, vamos repetir, né? Esse primeiro versículo que eu comecei, onde eu disse o quê? Que eles viram ali coisas extraordinárias. E eu tenho certeza que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Se mude, mude de lugar, mude de posição. Mude do lugar, mude do espaço, mude da casa, mude do emprego, mude daquilo, acompanhado pelo poder de Deus, com os pensamentos divinos, com o querer e efetuar divino, você vai alcançar a promessa. Não se acomode a esse prego, não se acomode a essa dorzinha. Olha, o prego pode estar enferrujado, trazer infecção e o cachorrinho morrer. Não se engane. Não se engane com a dorzinha do prego. Ele é verdadeiramente um incômodo e faz mal. Vamos levantar do prego, gente. Vamos agir, vamos avançar, vamos conquistar. Vamos entrar em outro ânimo de vida. Vamos perceber o quanto nós temos de bom, o quanto Deus tem nos proporcionado de inteligência, de criatividade, de vida. E vamos utilizar isso para sermos pessoas com um potencial realizador muito maior do que qualquer um pode imaginar. E que você mesmo fala, nossa, eu fiz isso, não creio. Eu conquistei isso, não creio.
Deus está com você e você vai viver coisas extraordinárias por esse tempo. Eu quero te convidar a você orar agora comigo, que você feche seus olhos para que nós possamos fazer essa oração. E você que verdadeiramente se sentiu tocado por essa palavra, motivado em sair do lugar, em sair do prego, você que saiu você que está em direção de algo, mas se sente incapaz, paralisado pelas circunstâncias, pelas dificuldades momentâneas ou de toda uma vida, eu não sei, mas é para você que eu quero orar. Feche seus olhos, põe a tua mão no coração e ore comigo nesse instante. Senhor Deus e Pai, aqui se encontram pessoas, meu Deus, que estão paralisadas em suas vidas. Eu não posso diagnosticar quem sou eu para falar nada, mas tu podes. Vá ao encontro desta vida agora e traga o remédio, ó Deus. Faça-as levantar, dê-lhes o ânimo necessário, dê-lhes a estima necessária. Pai, que elas se levantem com poder, Senhor, que se levantem com autoridade contra as dificuldades, contra as adversidades, contra os impedimentos, e que possa, Senhor, tu estar gerando cada dia mais sonhos para essa pessoa, que ela possa se visualizar em fé, conquistando, que ela possa se visualizar em fé, aprendendo, que ela possa sair deste lugar, Senhor, para ir para um lugar, para o destino que tu tens para ela. E eu me incluo nessa oração para cada um de nós, e humildemente eu te peço, ajuda-nos, Senhor, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a maravilhosa paz que só Jesus pode dar. Amo vocês. Amém. Continuemos em oração. Nosso Deus é vitória.